a palavra a nossa secretária Thelma para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2017, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 17h05, sob a presidência do novo deputado Álvaro Guimarães, presentes os ilustres deputados Carlos Antônio, Charles Bento, Cláudio Meireles, Daniel Messac, delegada Adriana Cortes, Diego Sorgato, doutor Antônio, Eliane Pinheiro, Francisco Júnior, Francisco Oliveira, Hélio de Souza, Henrique Arantes, Humberto Aidar, Isaura Lemos, Jean, Jefferson Rodrigues, José Nelton, Lincoln TJ, Lissaur Vieira, Luiz César Bueno, Major Araújo, Marluz Pereira, Marquinho Palmerson, Nédio Leite, Paulo César Martins, Santana Gomes, Sérgio Bravo, Cimeisa Silveira, Irmãos Cruvinel, Wagner Siqueira. Realizou-se a 16ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidas à mesa, devidamente relatados com os pareceres favoráveis, os processos 1189/17, 934/17, 1311/17, 1484/17. Submetidos à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. O processo número 1483/17 foi devolvido com parecer favorável. Submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado com os pareceres contrários, com os votos contrários dos deputados Major Araújo, Luiz César Bueno, delegada Adriana Cortes, José Nelton, Humberto Aidar. O presidente concedeu vista dos processos 1187/17 ao deputado Francisco Oliveira. O processo número 1481/17 aos deputados Henrique Arantes, Luiz César Bueno, delegada Adriana Cortes, Daniel Messac, Carlos Antônio e o processo número 1367/17 aos deputados Lincoln TJ, Luiz César Bueno, Adriana Cortes, Daniel Messac, Henrique Arantes, Henrique César, José Nelton. O processo número 1092/17 aos deputados Henrique Arantes, José Nelton, Sérgio Bravo, Carlos Antônio, Livro Luciano, Luiz César Bueno. O processo 309/17 aos deputados Luiz César Bueno, Lincoln TJ, delegada Adriana Cortes, José Nelton, Livro Luciano, todos pelo prazo regimental. Pela ordem, o deputado Francisco Oliveira devolveu o processo número 1187/17 com o voto em separado de sua autoria favorável à matéria e rejeitando as emendas apresentadas e com o pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque e submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. Pela ordem, o deputado Francisco Oliveira devolveu o processo número 2772/16 com o voto em separado de sua autoria favorável à matéria e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. Pela ordem, o deputado Francisco Oliveira devolveu o processo número 939/17 com voto em separado de sua autoria, acatando o parecer do relator favorável à matéria e rejeitando as emendas apresentadas e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. Pela ordem, o deputado Francisco Oliveira devolveu o processo número 896/17 com voto em separado de sua autoria, acatando o parecer do relator favorável à matéria e com a adoção do voto em separado apresentado pelo deputado Carlos Cabral e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavou-se a presente ata que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em discussão a ata que acaba de ser lida, está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pediria aos nobres deputados que estão aqui, já estão aqui para registrarem as suas frequências, as suas presenças. Deputado Humberto Aidar, deputado Marlúcio Pereira, deputado Humberto Aidar, Livre Luciano, vi ele por aqui. Marlúcio Pereira. Temos quórum para deliberar. Vamos colocar em discussão e votação o processo 1557, é o
isso mensagem 52 da Governadoria do Estado. Esse processo foi distribuído para o deputado Gustavo Seba, que em seu relatório foi pela aprovação. Pediram vista os senhores deputados Henrique Arantes e José Delton. Foi devolvido sem manifestação dos senhores deputados Henrique Arantes e José Delton. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Caminhamento de votos. Azado, né? Mas Sou, viu? Processo, Eu vi agora, sou. processo 1222, ofício mensagem 39, Governadoria do Estado, distribuído para o deputado Dr. Antônio. O relatório foi pela aprovação, pediram vista. Senhores deputados Lincoln TJ, Major Araújo, José Delton, Carlos Cabral e Luiz César Bueno. Foi devolvido sem manifestação pelos senhores deputados Lincoln TJ, Major Araújo, José Delton e Carlos Cabral. Senhor presidente, Voto separado do deputado Luiz César Bueno. Pedido de vista do líder do governo. Voto separado do líder que manifestou pela aprovação do relatório. Apresentado pelo deputado Dr. Antônio, qual pediu destaque. Rejeitados os demais votos em separado. Está em discussão o voto em separado do líder do governo, deputado Francisco Oliveira. qual projeto é esse? Processo 1222, da Governadoria do Estado. O assunto é um voto separado meu. Queria saber qual foi. Tem um voto em separado do deputado Luiz César Bueno. Senhor presidente, Depois que Vossa Excelência discutir a matéria. o senhor tem a palavra por 10 minutos. É questão de ordem. Antes tem a palavra pela ordem, deputado Francisco Oliveira. Só para esclarecer ao deputado Luiz César Bueno, que neste projeto nós não acatamos a sua emenda, tendo em vista que já no corpo do projeto já tem um representante da Assembleia Legislativa. Só para que vocês tenham consciência. O projeto está visto, discutido e isso pela aprovação. Está visto, discutido e isso pela aprovação. Então, continua a discussão. Em votação, deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 0953/2017, Governadoria do Estado, que altera dispositivo da Lei Complementar 121, de 21 de dezembro de 2015, que institui o sistema de conta única do Tesouro Estadual e da outras providências. Esse processo foi distribuído para o senhor deputado Jean, que foi pela sua aprovação. Pediram vista. Senhores deputados Carlos Cabral, José Delton, Wagner Siqueira, Major Araújo, Luiz César Bueno, Adriana Costa, Livre Luciano, Lincoln TJ, Humberto Aidar e Hélio Souza. Vista devolvida sem manifestação os senhores deputados Carlos Cabral, José Delton, Wagner Siqueira, Major Araújo, Luiz César Bueno, Adriana Costa, Livre Luciano, Lincoln TJ e Humberto Aidar. Está em discussão. O relatório do deputado Jean. Tem a palavra para discutir a matéria, deputado Luiz César Bueno.
senhores deputados, esse assunto da conta única do Estado foi muito debatido aqui na Assembleia Legislativa por ocasião da votação do orçamento do governador Alcides Rodrigues, que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado. Na verdade, se o governo do Estado for, nesse momento, tirar extrato de todas as contas de convênios, ele não vai ter recurso em caixa. Então, o recurso de convênio, quando ele vem do Tesouro Nacional, quando ele vem do Ministério das Cidades, do Fundo Nacional de Educação, do Fundo Nacional de Saúde, ele vai para uma conta específica. Nesta conta específica, ele precisa de ter uma prestação de contas própria e tem que ter também toda uma contabilidade própria. Então, o governo, todas as gestões anteriores, praticamente, de 2004 para cá, estava tendo muito problema com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, porque não conseguia emitir extrato e dizer que todas as contas estavam nos fundos. Dessa forma, o que o governo do Estado fez? Criou a chamada conta centralizadora. A conta centralizadora pega recursos de todos os fundos, recursos de todas as obras, recursos da conta de saúde, da conta da educação, da conta do Detran, da conta da Previdência e joga num caixa único. Então, o fluxo de caixa do governo nunca fica negativo, mas aquele recurso não é do governo. Ele é do SUS, ele é da educação e não pode entrar na conta geral do Tesouro. É uma manobra contábil muito perigosa. Isso ocorre, deputado Álvaro, quando o governo está quebrado, quando o governo não consegue fazer prestação de contas. Então ele pega recursos de todos os fundos, joga numa conta centralizadora para dizer que ele tem caixa naquele momento. Mas se amanhã chegar uma inspetoria do Tribunal de Contas da União e solicitar o extrato de todas as contas de convênio, ela não vai conseguir fechar. E o que aconteceu, deputado Álvaro? O Detran, ele tem uma especificidade. Os recursos de multa de trânsito são dirigidos à aplicação em sinalização. Portanto, o senhor não pode pegar o recurso de uma multa na GO 020, na GO 040 e jogar na conta centralizadora. O senhor tem que pegar esse recurso das contas de multas da GETOP, do Detran, e jogar em sinalização. Assim como o senhor não pode pegar os recursos do Fundo de Previdência, veja bem, deputado Wagner, até os recursos do Fundo de Previdência estavam indo para essa conta centralizadora. Aí o que acontece? O Estado foi acionado, e com certeza foi bronca grossa essa aqui, porque pegar recurso da Previdência, recurso de sinalização de trânsito e jogar na conta centralizadora não pode. Como não pode jogar os recursos do SUS, como não pode colocar os recursos da educação nessa conta centralizadora. E aí o resultado está aqui, ó. Nós sempre dizíamos que essa conta é irregular. Nós sempre falávamos que não podia pegar recursos da Previdência do servidor e colocar lá na Secretaria da Fazenda. E o governo teimando conosco e dizendo que podia. Agora, com certeza, isso aqui não é porque o governo quer, não. É porque já é alvo de várias ações do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, que por vezes tem colocado Goiás inadimplente junto aos convênios do governo federal para fazer esse tipo de operação. Concedendo a parte a Vossa Excelência. Presidente, agradeço ao deputado Luiz César. E, presidente, existe um outro risco muito grande na unificação de uma conta única do Tesouro. Por exemplo, habitação. Quando o senhor pega, deputado Francisco de Oliveira, dinheiro de um fundo de educação, você transfere ele para uma conta do Tesouro. Aquele dinheiro teria uma destinação específica que seria construção de moradias populares, criação
criação de melhores condições nos conjuntos habitacionais, como em outros fundos da saúde. Chega no final do ano, deputado Luiz César, se lança, se tira o dinheiro do Tesouro, se cobre esses fundos, cancela algum resto a pagar, Henrique, e fica um ano o Estado sem cumprir aquela função que o qual o fundo era destinado, que era promover moradia, educação, transporte dos estudantes. Então, isso, ao mesmo tempo que corrige um problema de fluxo de caixa do Estado, mas ele coíbe e inibe a função primordial dos fundos, que é gerar política pública dos fundos para aquele fundo que ele é destinado. Eu acho que o senhor está extremamente correto, deputado. Muito bem colocado, deputado Francisco Oliveira, e chama a atenção de Vossa Excelência, deputado Álvaro e deputado Francisco. Por que as emendas parlamentares não são cumpridas? Por que as obras que o deputado pede ficam sendo enroladas? Porque o dinheiro está aqui no fundo, está aqui na conta centralizadora. Aí o recurso é da educação, é carimbada nos 25% da educação, os recursos é da saúde, é convênio federal, o prefeito e o deputado vai lá, lança a obra e a obra não acontece. Por que não acontece? Porque o recurso está aqui na conta centralizadora, fazendo fluxo de caixa. Enquanto o recurso da emenda do deputado Henrique Arantes, da emenda do deputado Gustavo Seba, da emenda aqui do deputado Cláudio Meirelles, estiver na conta centralizadora, porque são recursos de convênio, essa obra nunca vai acontecer. Sabe quando acontece? No último minuto da prorrogação, quando o Tribunal de Contas da União ameaça e pede a devolução do recurso junto com o Ministério. Aí a obra acontece. Portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, o correto seria, e eu lamento ter entregado o meu voto em separado, sem manifestar, lamento, não poderia jamais ter feito isso. O correto seria, nesse processo aqui, apresentar um voto em separado, uma emenda, pedindo para acabar a conta centralizadora e os recursos de todos os convênios ficarem nas suas devidas contas específicas, conforme determina a lei federal. O meu voto é favorável à matéria. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1481/2017, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que dispõe sobre a cooperação entre os poderes judiciário e executivo para a recuperação de créditos oriundos das custas judiciárias e da outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado José Nelton, que foi pela sua aprovação. Pediram vista deputados Henrique Arantes, Luiz César Bueno, Adriana Costa, Leão Messac e Carlos Antônio. Sem nenhuma manifestação. Está em discussão. Para encaminhar voto, presidente. Apenas para encaminhar O senhor voto. quer discutir? Não, vou encaminhar voto. Encerrada a discussão, está em votação, tem 5 minutos para discutir a matéria. Deputado Luiz César Bueno. Presidente, me escreve também para que eu possa encaminhar voto. Senhor presidente, Inscrito também, deputado Zenel. eu pedi vista nesse projeto e quero dizer a Vossa Excelência que aqui está um projeto bom de votar. Um exemplo. O governo do Estado deveria, antes de mandar aqui projetos retirando benefícios históricos dos trabalhadores, congelando por 10 anos, a base do governo está falando que é 3, mas até agora o texto que fala que é 3 não está distribuído. O projeto que nós votamos ontem, a PEC que nós votamos ontem, tanto no preâmbulo do deputado Francisco de Oliveira, quanto no relatório do deputado Gustavo Seba, estabelece 10 anos. Aí, Vossa Excelência emenda o artigo 41, Vossa Excelência emenda o artigo 41, que o deputado Francisco não acolhe o 41, o voto dele. Eu li os dois votos. Aí, Vossa Excelência refere ao artigo 41 o seguinte, que no terceiro exercício em vigor da PEC, o governo poderá rever. Se ele não quiser, não vai rever. Então,
no texto constitucional, não revisou o preâmbulo, que diz que é de 2017 a 2026. Portanto, eu estou cobrando, desde ontem, manifestei hoje, que é necessário que leiam o texto que vai ser publicado no Diário Oficial, a redação final. Então, o que eu quero argumentar aqui é que, no lugar de ficar retirando direitos, congelando o serviço público nos próximos 10 anos, faça isso aqui, ó. Aumentar a arrecadação, cobrar imposto do rico, cobrar imposto do sonegador. E esse projeto do Tribunal de Justiça, ele determina a recuperação dos créditos oriundos das custas judiciais que nunca foram pagas. As ações judiciais correm e as custas judiciais ficam amarradas. Então, o Tribunal de Justiça está aqui, através de suas ações, recuperando receita. E é isso que o governo do Estado deveria fazer. Mandar a essa casa projetos recuperando a receita e não retirando direitos dos trabalhadores. É por isso que eu acho, até já manifestei na tribuna, que no lugar do governo Temer fazer reforma da Previdência para fazer com que o trabalhador trabalhe 70 anos, ele deveria fazer a reforma tributária. Para, através da reforma tributária, acabar com a sonegação e aumentar a arrecadação do Estado. Então, fico muito satisfeito de votar nesse projeto do Tribunal de Justiça, que propõe uma força-tarefa para receber todas as custas judiciais inadimplentes que proliferam por aí. É o meu voto favorável ao projeto. Até a palavra ao deputado Zedel para o encaminhamento de voto. Votou em 5 minutos, deputado Zedel. Senhor presidente, esse projeto de autoria do Tribunal de Justiça de Goiás, ele recebeu aqui o nosso relatório. Foi assinado também por outros deputados. Nós aproveitamos o projeto, acho que é um projeto interessante, porque ele faz com que aqueles devedores do estado de Goiás, a cobrança seja necessário estabelecer uma cooperação entre os poderes judiciário e executivo na forma da presente proposição. Objetivando a emissão de certidões da dívida ativa. Constata-se que essa proposição é pertinente e plenamente compatível com o sistema constitucional vigente no nosso país, não havendo qualquer inconstitucionalidade ou antijuridicidade que impeça sua aprovação. E no momento a iniciativa se encontra assenta nos termos da Constituição Estadual. Constata-se que a proposição é pertinente, plenamente compatível com o sistema constitucional vigente, não havendo qualquer ato inconstitucional. Todavia, nós aproveitamos aqui o momento e fizemos aqui uma emenda aditiva no projeto. A nossa emenda aditiva no projeto fica acrescido de um artigo logo após o artigo 4º, remunerando os demais com a seguinte redação. Ficam criadas comarcas de Cesarina e Indiara, ambas
de entrança inicial. Então, senhor presidente, nós fizemos essa emenda acertado com o presidente da casa, deputado Zé Witt, que é um representante daquela região, conhece como qualquer outro parlamentar deste parlamento, em consonância também com o líder do governo, deputado Francisco Oliveira, a necessidade da criação dessas duas comarcas, a comarca de Indiara e a comarca de Cesarina. Haja vista que hoje Indiara superou 3 vezes ou 2 vezes a cidade vizinha de Jandaia, sendo Jandaia uma cidade importante também no estado de Goiás. Cesarina também já superou 2 ou 3 vezes a cidade de Guarujá, outra cidade também importante. E o governo está reduzindo algumas comarcas, aproximadamente 10 comarcas, da economicidade, o Tribunal de Justiça. E com isso eu entendo que nós temos que avançar. Extingue algumas comarcas, aumenta outras comarcas, cria comarcas de acordo com a população. Por exemplo, o entorno de Brasília tem necessidade da criação de novas comarcas. Goiânia tem necessidade também da criação de novas comarcas. Por isso eu quero aqui pedir aos senhores deputados, a nossa emenda, o nosso relatório, é um relatório que vem atender a necessidade do governo de Goiás e também do Tribunal de Justiça e a criação das duas comarcas, já que esse poder ele tem a legitimidade de pedir a criação. Eu peço aqui um voto favorável a essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1091, tem a palavra pela ordem. O presidente desta casa, presidente do Poder Legislativo do Estado de Goiás, deputado Zé Witt. Senhor presidente, eu só não quero tumultuar, mas eu vou usar a palavra rapidamente para parabenizar e agradecer ao deputado Zé Nelto. Esse processo que cria a comarca Indiara e Cesarina, ele se faz mais do que urgente no momento. O deputado Francisco Oliveira conhece e sabe bem hoje a realidade da cidade de Indiara. Hoje Indiara é uma cidade que é uma referência na região e conta com várias indústrias. É uma cidade hoje industrializada. São mais de 6 grandes indústrias que estão naquele município, um movimento extremamente vultuoso, e 70% da movimentação da comarca de Jandaia vem de Indiara. Então, a aprovação desse projeto se faz muito importante. Foi muito oportuna a apresentação dessa matéria pelo deputado Zé Nelto. Nós debatemos, eu já estive no Tribunal de Justiça debatendo essa matéria com o presidente, de forma que essa tarde, hoje, eu me sinto feliz e realizado por estarmos realizando um sonho lá da nossa região. Então, eu queria agradecer a todos e agradecer o apoio que todos aqui tiveram. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Gustavo Sena. Senhor presidente, apenas para fazer alguns esclarecimentos, deputado Luiz César Bueno, Vossa Excelência, falando em relação ao relatório, apenas para esclarecer para Vossa Excelência que no meu relatório, o relatório da PEC, em momento algum, declaração nenhuma minha, imprensa, ou qualquer outro órgão, ou qualquer sindicato, eu disse que dentro das mudanças acordadas que eu apresentei no meu relatório, estava a obrigatoriedade de revisão do regime em 3 anos. O que nós mudamos do projeto original, o projeto original era a possibilidade também de revisão em 5 anos. E essa possibilidade somente através de uma lei enviada exclusivamente pelo governador do estado. E o que nós fizemos foi a redução desse tempo e a mudança de que, ao invés de ser
uma lei exclusiva do governador que fosse através da LDO. Apenas isso. E eu amplamente divulguei dessa maneira. Em momento algum coloquei como que no meu relatório eu mudei para obrigatoriedade. Agora, nos diálogos com a equipe econômica do governo, eles acreditam fortemente que em 3 anos eles têm potencial para atingir os objetivos que a PEC prevê e tem possibilidade de uma revisão, sim. Agora, realmente, a ferramenta é a possibilidade de revisão a partir de 3 anos, mudando o que estava para que fosse a partir de 5, nós mudamos para a partir de 3 e, repito, para que seja feito através da LDO. Então, peço para esclarecer a Vossa Excelência que no meu relatório particular foi essa uma das alterações que eu apresentei. Tem a palavra pela ordem, deputado Luiz César Bueno. Eu fui citado e gostaria de concordar com o deputado Gustavo Serra, realmente isso mesmo. Vossa Excelência tem razão, ou seja, a lei é para 10 anos. Vossa Excelência acabou de assumir isso. Agora, pode revisar. Aí, deputado Humberto, o senhor tem um carro. O carro está com o motor fundido, os pneus carecas. Aí vai para a equipe econômica. A equipe econômica vai dizer o seguinte: não tem dinheiro para revisar nada. Quando muito, vai mandar trocar os pneus. Ou seja, não tem nenhuma garantia que a PEC é para 3 anos. É para 10 e Vossa Excelência acabou de confirmar isso. A palavra pela ordem, deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, então, somente para parabenizar o deputado Zé Nelto pelo relatório e muito mais o deputado Zé Vite, que é o deputado da cidade de Indiara, preocupado que foi lutando por essa comarca lá. Então, parabéns, deputado. Indiara realmente precisa dessa comarca e Vossa Excelência marcou um ponto forte ali, haja vista que todos realmente usam a cidade de Jandaia, quando na verdade o volume de movimento é na cidade de Indiara. Parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa. Pela ordem. Deputado Luiz César Bueno. Senhor presidente, ainda sobre Indiara, em 2010 eu fui o segundo mais votado. Eu, deputado Francisco, eu fui o segundo mais votado. E assumi esse compromisso com a população, não poderia deixar de cumprimentar o deputado Zé Nelto. Apenas peço que na redação final tenha cuidado de criar uma comarca em Indiara e a 20 e poucos quilômetros criar outra em Cesarina. Não sei se o Poder Judiciário poderá fazer isso. Além do que, tem a questão da pertinência da matéria. Então, eu peço aí ao deputado Zé Vite, que é interessado, é da região, ele é o deputado que representa a região, para que faça gestões junto ao Tribunal de Justiça para não ater a esses detalhes técnicos que, no meu ponto de vista, são pequenos diante da exigência. É inadmissível Indiara ter uma população de mais de 10 mil habitantes ter que andar 50 quilômetros até o município de Jandaia para fazer o trâmite de procedimento de justiça. Portanto, me sumo aqui ao deputado Francisco, deputado Vite, deputado Zé Nelto, deputado Lívia Luciano, que também teve uma votação expressiva lá, nesse projeto. Só quero dizer, viu, deputado Zé Nelto? Deputado Zé Nelto, deputado Zé Vite. Existe uma discussão, um debate dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás querendo diminuir o número de comarcas do Estado de Goiás. Eu sou representante de algumas cidades pequenas que existem comarcas como Itumbiara não, Cachoeira Dourada, tem Panamá. Os políticos das duas cidades já vieram atrás de mim para dizer que existe já uma discussão querendo acabar com essas comarcas, né? Então, eu acho que é um debate para o momento. Eu acho que se a gente criar até é bom, porque eles não vão querer acabar com aquelas que existem. O projeto está em votação. Presidente, pela ordem. O senhor tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, eu concordo que algumas comarcas devem realmente o governo, o Tribunal de Justiça, ele deve fazer algumas mudanças, extinção de algumas comarcas. Concordo. Porque não há serviço naquela comarca, anexando outra comarca.
Por exemplo, eu já ouvi dizer que a comarca de Moçambique não tem serviço nenhum. Muito pouco serviço lá, graças a Deus. Não tem conflito. Então, ela seria transferida para, anexada ou transferida o atendimento jurídico, jurisdicional da cidade de Sangrelândia. Por isso, 10 comarcas poderão ser extintas. Agora, há uma necessidade muito grande de criar a comarca de Indiara e a comarca de Cesarina, como também outras comarcas no entorno de Brasília. É assim que acontece. As cidades vão crescendo, outras diminuindo e outras parando no tempo e no espaço. Então, eu peço aqui, mais uma vez, o voto nessa matéria. Nós já votamos, deputado. Já foi aprovado o projeto. Consta em ato, então. Tá certo. Processo 1091/2017 da Governadoria do Estado, que altera a Lei 16.671, de 23 de julho de 2009, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal destinado à implantação ou ampliação de empreendimentos industrial de veículo automotor no Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Jean, que foi pela sua aprovação. Pediram vistas os senhores deputados José Nelton, Major Araújo, Lívio Luciano, Henrique Arantes e Humberto Aidar, mas nenhum se manifestaram. Está em discussão. Tem a palavra para discutir a matéria, deputado Luiz César Bueno. Senhor presidente, apenas para encaminhar aqui o nosso voto, esse projeto ele não tem nada a ver aqui com o setor automotivo. Quando lê no caput do projeto que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para a implantação ou ampliação de empreendimento industrial de veículo automotor no estado de Goiás, eu queria saber qual a indústria que estaria vindo para Goiás. Permite uma parte? Seria a Mitsubishi novamente? Seria a Mercedes? Seria a Porsche? Qual seria a empresa que estaria vindo a Goiás? Mas o projeto ele trata de aproveitar a tecnologia de fabricação de cilindros em polímetros pressurizados, fabricar cilindros plásticos para o uso de gás liquefeito de petróleo, comumente denominado de botijão de gás de cozinha, que passa também a utilizar o benefício previsto nessa lei. Então aqui, deputado Wagner, eles aproveitam uma lei que garante incentivo fiscal para empreendimento industrial de veículo automotor e estende ela a os fabricantes de botijão de gás. Então, ou seja, é mais uma isenção fiscal, mais 20 anos aí de isenção fiscal, no momento em que o corte está sendo o contra-cheque do servidor. Ou seja, nós tinha que ter uma PEC aqui, deputado Álvaro, a PEC do incentivo fiscal. Enquanto existe a guerra fiscal, nós estamos aqui nos debatendo entre nós todo dia uma isenção fiscal. Quando é uma isenção fiscal para o desenvolvimento industrial do Estado, excelente. Mas eu fico aqui a ter as minhas dúvidas com
Mas, diante da dúvida, a tendência do meu voto, como eu sou a favor do desenvolvimento do Estado, é votar favorável. Isso é da parte de Vossa Excelência. Presidente, eu tenho algumas dúvidas sobre esse projeto. O projeto ele se trata, porque, viu, deputado Humberto, com a proibição, com a mudança da lei que facultou ou não, tirou a obrigatoriedade de ter um extintor de incêndio no carro, essas fábricas que produzem esse extintor de incêndio, deputado Luiz, ficaram ociosas. A venda dos extintores caiu drasticamente. Então, o que ele fala aqui no projeto? Que essa mesma tecnologia, ela seria feita para se produzir o botijão de gás com aquele material, com aquele tipo de polímero. Mas o que a isenção fiscal já tinha dos extintores? Agora, o que eu não entendi e o projeto não trouxe, que eu acho que é obrigatório, se o senhor puder me esclarecer. Ele não apresenta qual é a renúncia de receita, nem o valor desse crédito. Eu acho que a atitude ela é positiva, uma vez que era obrigatório o extintor. Acabou a obrigatoriedade do. Pois é, justamente, qual é o valor dele? Eu acho nobre a propositura. Uma vez que se todo carro antigamente era obrigado a ter um extintor, hoje não se tem mais. Então, se caiu a venda, vai fechar essas indústrias, vai causar desemprego. Você aproveitar uma tecnologia desenvolvida para criar um polímero, para poder fazer um botijão de gás com a nova tecnologia, até aí está tudo bem. Agora, o que tem que ficar claro nessa casa é de quanto é esse crédito, como é que são os critérios para essas empresas se fazerem isso. É só isso, para que a gente possa se sentir confortável para apoiar essa matéria. Muito obrigado pela parte. Para concluir, presidente, eu agradeço assim, com muita honra e apropriação a parte do deputado Wagner Siqueira contribuiu com o debate. Deputado Francisco, o que nós queremos saber é o seguinte: quanto que é o incentivo fiscal? É R$1, R$10, 100 milhões, 1 bilhão? Não dá para dar um cheque em branco assim, concede um incentivo fiscal para comprar fabricação de botijão de gás, ou seja, a empresa que vai fazer esse empreendimento vai tocar lá quantos anos e com qual incentivo? O cheque em branco é muito complicado nesse processo. Então, senhor presidente, a minha tendência aqui é questionar. Eu quero saber o valor do incentivo fiscal e qual é o período da sua permanência. Continua em discussão. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1398/2017, Governadoria do Estado, indica o nome de Sérgio Borges Lucas para recondução a partir do dia 14 de junho de 2017 ao cargo de conselheiro do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Processo foi distribuído. A deputada Eliane Pinheiro, que foi pela sua aprovação, está em discussão. Vistas ao deputado Cláudio Meirelles, deputado Sérgio Bravo, Wagner Siqueira e Isaura Lemos. Deputado Luiz César Bueno. Presidente, questão de ordem. Você tem a palavra pela ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, comissão mista, quero que faça verificação de quórum. O PR está em obstrução, deputado Cláudio? Senhor presidente, eu quero dizer para Vossa Excelência. Eu queria pedir à nossa assessoria que zerasse o nosso painel. A gente vai fazer a verificação de quórum pedida pelo deputado Cláudio Meirelles. É muito zeloso, né? Gosta de estar tudo sobre os detalhes.
Presidente, segundo aqui o PT também isso é obstrução, o PMDB também é obstrução. Pediria aos deputados da base, então, o PMDB está obstruído, mas nós temos deputados aqui para poder registrar a presença e a gente continuar na discussão e votação das matérias. É a palavra pela ordem, deputado Carlos Meirelles. Mas, senhor presidente, enquanto os colegas registram a presença, eu queria perguntar mesmo quem que é o líder do governo, porque que eu saiba é o Francisco de Oliveira, e Vossa Excelência está chamando a base para poder manter a frequência. Não, eu até entendo que o líder do PMDB faça obstrução, o PT faça obstrução. Agora, o que eu não entendo é o presidente da Comissão de Justiça, que deveria ser imparcial, puxar para o lado do governo dessa forma. O senhor, por acaso, está igual o Sardinha? O seu nome agora mudou para Sardinha? Sardinha faz isso. Eu diria aos novos deputados que registrassem as suas presenças, nós já temos 15. Ele vai votar. Falta Cibenson, Wagner, Marus Pereira. Nós temos quórum sim. Marus Pereira está presente. Então nós vamos colocar em discussão o projeto. Nós temos presença dos 17 deputados. Processo 0895/2017, Governadoria do Estado, que altera a Lei 13.194, de 26 de dezembro de 1997, que trata de matéria tributária. O processo foi distribuído ao deputado Jean, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vistas ao deputado Wagner, deputado Nédio Leite, deputado Luiz César Bueno, Sérgio Bravo, Marcos Pereira e o deputado Zedel. Senhor presidente, eu gostaria que a assessoria... Eu gostaria que a assessoria da comissão pudesse entregar no meu gabinete. Eu pedi vista alguns projetos e não recebi no meu gabinete. Então, que você entregue no meu gabinete. Deputado Zedel, hoje será difícil porque a nossa xerox fecha às 18 horas. Mas amanhã de manhã estará no seu gabinete, tá? Eu peço ao nobre deputado Gustavo Seba para assumir a presidência enquanto eu não vou sair e vou no banheiro. Rapidinho, vai bom. Presidente, questão de ordem, só um segundinho. Só tem a palavra a ordem, deputado Wagner. É um segundo, eu não vou apertar o senhor, não. É um absurdo uma xerox numa casa legislativa de que gasta o que nós gastamos não poder ficar aberta até 7, 8 horas da noite. Isso é um absurdo, eu acho que o senhor tinha que dar um tapa na mesa e isso não tem cabimento. Eu concordo perfeitamente, deputado. Como sugestão, a gente falar com o presidente da casa para que a gente possa, no mínimo, estender até o horário de sessões. Questão de ordem. Estranhamente, isso já foi falado com o deputado presidente José Witt, que autorizou a casa a funcionar. Eu não sei por que não está funcionando. A assessoria não tem culpa disso, evidentemente, eles são dependentes disso, a assessoria da sessão. Aí está fechando, mas nós vamos discutir isso com o presidente, para que, se for o caso, destaque funcionar servidores especificamente para resolver essa questão. Não vejo por que não resolver. Acho que você está coberto de razão, não faz sentido, pelo menos até o horário enquanto tiver sessão. Questão de ordem do deputado Marluz Pereira. Minha sugestão é fazer um requerimento assim nos 41 deputados, pronto, entendeu? O presidente tem que acatar e aproveitar a oportunidade, se eu constasse na ata aí como visita honrosa,
do vereador Peu, lá de Tapaci, que está fazendo a visita dessa casa de lei. Bom, dando sequência, então, processo legislativo 2017-1309, de autoria da governadoria, foi distribuído ao deputado Santana Gomes. O relatório foi pela sua aprovação, que altera a lei número 14.711, de 30 de janeiro de 2004. Pediram vista os deputados Luiz César Bueno, Igor TJ, Adriana Corte, José Neto e Luciano. Vista devolvida sem manifestações. Está em discussão. Para discutir a matéria, do deputado Luiz César Bueno. 10 minutos com direito à parte. Liberar o tempo, deputado. Senhor presidente, esse projeto, ele institui a medalha do Guardião Militar. Mais uma medalha condecorativa dentro da estrutura de governo, só que dessa vez não é da Assembleia, é do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da Polícia Militar. A medalha do Guardião será cunhada em metal dourado, constituída de um escudo simbolizando a proteção proporcionada pela Secretaria de Estado da Casa Militar, através de seus integrantes, as principais autoridades do Estado e as suas instituições. Terá relevo gravado, centralizado no interior do escudo. Terá um contorno do mapa do Estado de Goiás, sobretudo pela figura de um grifo, animal fantástico, que possui o corpo de um leão e cabeça de águia, a qual, segundo a mitologia, era o guardião dos templos dos deuses e dos seus tesouros ali guardados. A águia representa a vigília, a atenção dispensada pelos agentes de segurança no serviço de proteção às autoridades, enquanto o leão representa a força, a coragem e a agilidade que caracteriza os tributos essenciais de um guardião. No verso da medalha, leem-se inscrição Casa Militar e os dizeres Medalha do Guardião, em fonte Arial. A medalha, o passador e o botão serão fornecidos aos agraciados, sem nenhum ônus para eles, devendo a despesa com aquisição ocorrer com contas orçamentárias e recursos da Secretaria de Estado da Casa Militar. Então, um projeto que institui a Secretaria de Estado da Casa Militar, na Secretaria de Estado da Casa Militar, a medalha do Guardião. Eu pedi vista dessa matéria para argumentar aqui que no inciso 9, para os militares que não pertençam ao efetivo militar, ter um mínimo de 5 anos de efetivo serviço prestado na respectiva corporação. E é mais uma medalha, entendo que isso aqui poderá ser de utilidade para os militares, que seja de utilidade para a sociedade também. E eu espero que todo esse esforço de agraciar e condecorar o militar tenha uma repercussão na sociedade. Porque a sociedade, ela clama por justiça, ela clama por segurança pública. Os filhos dos trabalhadores estão morrendo nas ruas. Os índices de violência no Estado crescem assustadoramente. Goiás, hoje, é um dos estados mais violentos do Brasil e não sou eu que está dizendo isso. É o anuário da Secretaria de Segurança Pública de todo o Brasil. Então, eu espero, deputado Wagner, que a instituição
da medalha do guardião tenha reflexo nas ruas e que venha efetivamente reduzir a violência e garantir a segurança pública. É o nosso parecer, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1396, /2017, Governadoria do Estado. Processo que altera a Lei 19.500/16, que dispõe sobre a convalidação da utilização de benefícios fiscais relacionados ao ICMS previstos no inciso L2 do artigo 11 do anexo 9 do decreto 4.852, de 26 de dezembro de 1997, sem o pagamento tempestivo da contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, PROTEGE. Esse processo foi distribuído à deputada Eliane Pinheiro, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Luiz César Bueno. Ao deputado Mário Siqueira, deputado Zé Nelton. Processo 1367/2017, Governadoria do Estado, que altera a Lei 16.890, que altera a Lei 16.899, de 26 de junho de 2000, aliás, 26 de janeiro de 2010, nas partes que especificam. O processo foi distribuído ao deputado Pissalva Vieira, que em seu relatório foi pela aprovação. Pediram vista os senhores deputados Lincoln TJ, Luiz César Bueno, Adriana Costa, Daniel Messac, Henrique César e José Nelton, sem manifestação nenhuma desses deputados. Está em discussão. Discutir, senhor presidente. Deputado Luiz César, projeto para discutir a matéria. Senhor presidente, esse projeto trata-se da remoção, da promoção do quadro de praças combatentes e um remanejamento que o cargo de graduação de soldado na classe inicial fixa em 700 vagas. Então ele traz aqui uma redistribuição nos termos da proposta relacionado à adequação legal da carreira de praças de bombeiro militar. Da mesma forma que apresenta as graduações de subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo, soldado de primeira classe, soldado de segunda classe, soldado de terceira classe. O relator analisou o projeto e apresentou um voto concordando com a redistribuição nos termos que foi proposto, dizendo que não implica por si só qualquer tipo de despesa ou impacto na folha de pagamento, tratando apenas da adequação legal da carreira de praças e bombeiro militar. O deputado Lincoln TJ manifestou pela aprovação, juntamente com o deputado Luiz Sauer Vieira, que foi o relator da proposta. Assim sendo, acompanhado Adriana, Daniel, Henrique e Janel. Como nenhum dos colegas se manifestaram, nós manifestamos favorável, senhor presidente. Discutido, lido e revisado.
Continua em discussão. Em votação, deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Processo 1092/2017, Governadoria do Estado, que altera a lei 15.690, de 6 de julho de 2006, e dá outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Jean, que em seu relatório foi pela aprovação. Pediram vista os senhores deputados Henrique Arantes, José Nelto, Sérgio Bravo, Carlos Antônio, Livro Luciano e Luiz César Bueno, sem manifestação de nenhum dos senhores deputados. Está em discussão. Senhor presidente, esse projeto é aquele que institui as subsecretarias da Secretaria da Educação? Não, esse. Só quer discutir, mas tá. Só o tema aí, eu resolvo aqui mesmo. Só o assunto. Encaminha a apreciação e deliberação dessa ilustre Assembleia Legislativa, incluso projeto de lei que altera a Lei 15.690, de 6 de julho de 2006, que dispõe sobre o quadro permanente do pessoal e o plano de encargos e remuneração dos servidores da Agência Brasil Central e da outras providências. Pela aprovação, senhor presidente. Então está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1572/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que encaminha cópias da minuta do projeto de lei, extratos das atas e julgamento da Comissão de Regimento e da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1410/2017, Governadoria do Estado. Autoriza a abertura de crédito especial à Secretaria da Fazenda no valor de R$6.200.000. Esse processo foi distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel, que foi pela sua aprovação. Vista, senhor presidente. O senhor tem vista, sim, senhor deputado. Vistas ao deputado Luiz César Bueno, Wagner Siqueira, delegada deputada Adriana Costa, deputada que não é delegada, mas o rosto dela é de delegada. É brava, deputada Isaura Lemos, deputado Major Araújo. Processo 1782/2017, Governadoria do Estado, altera dispositivo da Lei 17.405, de 6 de setembro de 2011. Processo foi distribuído ao deputado Nédio Leite, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista o deputado Wagner, deputada Adriana Cortes, deputado Luiz César Bueno, Isaura Lemos. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa reunião, convocando outra da Comissão de Constituição e Justiça para quinta-feira no horário regimental. E nós temos uma reunião extraordinária agora em plenário. Está convocada para essa reunião. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.